Boa tarde a todas e todos. Boa tarde ao nosso presidente em exercício, deputado Wagner Montes. Cumprimentar todos os nossos companheiros aqui, em particular a FUNARGE, que está presente no plenário dessa casa. E eu confesso que me inscrevi hoje para falar de outro assunto, mas queria recuperar a fala da nossa companheira deputada Tânia Rodrigues, quando era externa a sua preocupação, a sua apreensão. E eu quero me solidarizar na sua fala, porque hoje, deputada Tânia, eu tive a felicidade de receber, e acredito que outros companheiros também, um grupo de funcionários da FIA, que se dirigiu ao meu gabinete exatamente para agradecer a votação acontecida ontem, em que o plenário dessa casa, a deputada Tia Ju, teve por unanimidade rejeitando aquele projeto com, como eu gosto de dizer, com o extermínio de importantes fundações do nosso Estado. Então, eu não quero crer que o governador Pezão tenha tenha tido uma decisão tão pouco oportuna e de tanta infelicidade, que é o cancelamento desses contratos. E quero resgatar aqui que hoje a manhã foi extremamente frutífera, porque nós tivemos uma reunião da Comissão de Orçamento. E na Comissão de Orçamento, nós tivemos aqui a presença da secretária Cláudia Uchoa e de uma representação do secretário Júlio Bueno. E uma das preocupações de alguns companheiros, como o deputado Conte Bittencourt, era a questão dos tutores, né? Exatamente como o Estado vê de forma diferente aqueles que têm bolsas, aqueles que têm os contratos, aqueles que prestam serviços. Somente ontem é que os servidores dos conselhos estaduais, da Secretaria de Direitos Humanos, agora ocupada pelo ex-secretário de governo, deputado Paulo Melo, seja na Coordenadoria dos Direitos Difusos ou na Superintendência dos Direitos da Mulher, somente ontem é que eles receberam os salários atrasados, a partir de outubro. E ainda não se tem ideia do contrato, do convênio a ser firmado com a UERJ diante do Estado da UERJ. E nós tivemos aqui, essa casa realizou uma excepcional audiência pública para pontuar a situação do Hospital Pedro Ernesto. Então, é muito duro começar o dia de hoje com essa notícia. E eu quero também me solidarizar com o entendimento do deputado Wagner Montes, porque, sem dúvida nenhuma, se houve essa decisão, eu entendo como uma retaliação à decisão dessa casa. E aí essa casa tem que se manifestar pela sua independência, pela sua autonomia, numa resposta na medida certa a essa decisão, que me parece, antes de tudo, uma decisão de uma infelicidade, de uma atrocidade sem tamanho. Mas eu subo nessa tribuna para falar que fui tocada por uma matéria do final de semana, a partir de uma pesquisa da PNAD, de uma amostra em domicílios que atuou em 150 mil domicílios, e ao fazer essa amostra em 150 mil domicílios brasileiros, a PNAD percebeu que hoje as mulheres trabalham 5 horas a mais do que os homens nas tarefas domésticas. E aí, movida por uma pergunta muito simples, e a pergunta era assim: que horas eles chegam em casa? E a gente tem percebido que de 3 anos para cá, diante das dificuldades econômicas, da estagnação da economia, da questão do desemprego, há uma redução da carga horária. E com isso, os homens no mercado formal de trabalho têm havido uma redução da carga horária do mercado formal de trabalho. E por uma questão não esclarecida, isso não aumenta a carga horária do trabalho doméstico.
E é muito curioso, os homens solteiros, eles terceirizam as atividades domésticas, seja através de uma secretária, já que os homens têm dificuldade de exercer essas tarefas domésticas, ou pedem ajudas às suas mães, às suas irmãs, o que não acontece com as mulheres. E quando esses homens ingressam numa união estável, ou mesmo num casamento, curiosamente, essa tarefa doméstica é redistribuída para a sua companheira ou para a sua esposa. Então, as mulheres passam a ter, a nível de tarefas domésticas, um aumento de 5 horas de tarefas domésticas, comparando com as atividades exercidas pelos homens. E o que é muito confuso nisso? É porque quando nós comparamos o salário dos homens e os salários das mulheres no mercado de trabalho, nós vamos ver que os homens recebem 26% a mais do que as mulheres. Quando nós comparamos as atividades profissionais das mulheres e comparamos essa fatia do mercado de trabalho, que é aquela destinada aos trabalhadores domésticos, nós vamos ver que 88% desses trabalhadores são do sexo feminino. E que nós vamos ver que hoje as mulheres vivem mais. E que hoje, por exemplo, a profissão de cuidadores de idosos potencialmente, preferencialmente, está com a figura da mulher. Então, a gente percebe que, para a mulher, não há outra saída a não ser estar no mercado de trabalho, na medida em que o seu trabalho é fundamental para compor a economia doméstica, a economia e a sustentação da família. E, da mesma forma, não lhe resta outra questão a não ser a responsabilidade também pelo cuidar da casa, pela manutenção da sua casa e pela gestão da sua família, pelo cuidado dos seus filhos. E por que isso é importante? Isso é importante porque a ONU diz, por exemplo, no caso do Brasil, que, observando as desigualdades do Brasil, a representante da ONU no Brasil diz que o Brasil levará 80 anos para alcançar níveis de igualdade entre homens e mulheres. E hoje, no ano de 2016, a ONU lançou as perspectivas para 2030. Em 2030, melhor dizendo, em 2015, a ONU lançou as perspectivas dos próximos 15 anos para 2030. E a ONU pretende alcançar em 2030 uma perspectiva de igualdade entre homens e mulheres, a igualdade de gênero. Só que no Brasil isso não vai acontecer, porque a ONU já sentenciou que no Brasil a igualdade para homens e mulheres só chega daqui a 80 anos. E qual é o impacto disso na vida das mulheres? É que se as mulheres estão no mercado de trabalho para somar o seu salário à economia familiar, se as mulheres trabalham mais 5 horas nas tarefas domésticas, além da contribuição dos homens. E qual é a contribuição dos homens? É cuidar dos animais e, quando muito, olhar no final de semana algum dos seus filhos, mas não aquele compromisso da tarefa doméstica. Isso faz com que as mulheres sejam alijadas da vida, daquelas tarefas, da vida social, daquelas tarefas onde a participação e o poder se fazem presentes. E a gente sabe que não existe espaço de poder vazio. Se eu não estou naquele espaço de poder, alguém está no meu lugar. E eu estou contando isso por quê? Porque hoje nós comemoramos, desde 1934, desde 1936, a primeira vez do voto feminino. Então, hoje, nós estamos, comemorando o aniversário do voto feminino. Desde antes da promulgação da República, as mulheres já discutiam a presença, a necessidade do voto feminino. Essa discussão só foi sedimentada no governo Vargas, mas, lamentavelmente, no governo Vargas só se autorizava as mulheres casadas a votar e aquelas mulheres solteiras que pudessem comprovar uma renda própria, Ou seja, as mulheres viúvas ou solteiras que pudessem comprovar
uma renda própria. E até bem pouco tempo, e aí a gente tem que lembrar, né, do dia 30 de abril, que é o Dia Nacional da Mulher, em que uma grande companheira fez a grande luta para poder viajar para fora do país, já que uma mulher, até o advento do Estatuto da Mulher Casada, ela não poderia pedir um passaporte sem a anuência do seu marido. E nós estamos em ano de eleições, em eleições municipais. E talvez fosse nesse momento em que nós comemoramos, né, o voto feminino, a oportunidade do primeiro voto feminino, que só foi consolidado verdadeiramente a partir da Constituição de 1946, em que ele deixou de ser um direito das mulheres para se tornar um dever de todas as mulheres, o voto obrigatório. Eu queria encerrar a minha fala apenas para lembrar que, apesar de sermos 52,13% das mulheres, né, no último pleito de 2014, 6.245 mulheres se habilitaram a ser candidatas. Mas não é fácil ser uma candidata, porque a mulher, ela mesmo como candidata, ela não abre mão da sua vida enquanto mulher, enquanto mãe, para ser candidata. E esses números representaram 71% comparando os dados de 2010. Lamentavelmente, no universo de 190 países, o Brasil está na posição de 158 entre as nações do mundo, na verdade, mostrando uma das menores representações da participação das mulheres no mundo da política. Nos estados brasileiros, 15 estados dos 27 estados da federação não têm representação feminina no Senado Federal. A Câmara Federal, no universo de 513 deputados, nós temos apenas 51 deputadas ocupando uma cadeira no Parlamento Federal. Aqui na nossa casa, nós somos 70 deputados e hoje somos apenas 9 deputadas, e na última legislatura éramos 9 deputadas, né? Dos 28 partidos, né, apenas 12 partidos têm representação de mulheres na Câmara dos Deputados. Ou seja, o Brasil ainda é um país onde há uma hegemonia da participação do homem na política. Então, talvez uma forma de comemorar, né, o aniversário do voto feminino seja aquela de entender que não basta ser mulher, mas aquela de contribuir para o aumento da participação da mulher no mundo da política. E aí não podemos esquecer da PEC em andamento no Congresso Nacional, a PEC 134, que quer aumentar o número de vagas nas próximas legislaturas. 10% das cadeiras agora em 2016, 12% em 2018 e 16% em 2022. Talvez, lembrando disso, quem sabe um dia nessa tribuna nós estejamos aqui, não esperando 80 anos para comemorar a igualdade entre homens e mulheres. Muito obrigada, presidente.